Estamos muito felizes, estamos reunidos aqui nesta noite, com muita alegria, para celebrarmos mais um culto ao Senhor. Nós queremos lembrar os irmãos que o pastor Marcos está viajando para Paraíba com a irmã Karina, com Davi. Eles levaram Davi para uma consulta no médico lá na sexta-feira e também aproveitaram para ficarem com a irmã Nalva, que é a mãe da irmã Karina. Como eles estarão conosco no próximo domingo, que é o Dia das Mães, eles fizeram então uma comemoração antecipada. Saíram daqui debaixo de muita chuva, mas foram e estamos orando para que retornem em paz. Foram em paz e voltarão em paz. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é a celebração que nós fazemos de abertura do mês da família. Então, na nossa denominação batista, a família, ela é considerada uma base espiritual importantíssima, porque através da família é que nós temos as futuras gerações da liderança da nossa igreja. Os filhos hoje serão os líderes de amanhã. As crianças hoje ocuparão os postos na igreja, no coral, no diaconato, servindo na liderança. Então vejam como é importante nós termos pai, mãe, filhos participando da igreja, dos cultos da igreja, para que a igreja avance e continue. Quando nós formos idosos, a geração que vem logo atrás de nós é que vai então dar seguimento à obra do Senhor. E é por isso que a denominação batista valoriza o mês de maio, é o mês dedicado à família. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra abençoadora pelos líderes do Ministério da Família, irmão Adriano com a irmã Mary. E como eu disse pela manhã, o Ministério da Família é o único ministério da igreja que tem uma dupla na liderança. Todos os ministérios temos um líder. E o Ministério da Família temos um casal de líderes, que são o irmão Adriano e a irmã Mary. E hoje pela manhã, então, eles apresentaram para nós como é a família que avança junta, unida, em oração, em temor, se comunicando de forma perfeita, se comunicando com filhos, com a esposa, com o marido, né? E foi muito bonito ver hoje esse testemunho de Adriano e Mary e também de Paulinho, que falou, né, dando o testemunho dele como filho. E nós vamos continuar na abertura do mês de maio da família, neste momento. Então fiquemos em pé, vamos ler Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Paulo vai colocar aqui, né, Paulo? Vamos ler todos juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos, ó Pai, que nesta noite o teu Espírito Santo, ó Deus, nos abençoe e nos fortaleça para que tenhamos entendimento, ó Deus, de ouvir a tua palavra e colocar a tua palavra em prática, ó Pai, para que possamos honrar nossos pais, para que possamos ter famílias sadias, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Então, irmãos, esse texto de Êxodo 20, 12, ele é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos que honrarem pai e mãe, eles terão os dias prolongados na terra. E muitas vezes você observa que existem pessoas nos nossos dias que morrem com 90 anos, 96, com 100 anos. Quando você vê alguém assim que atinge uma longevidade na vida, é porque foram bons filhos. Todo idoso que atinge 80, 90, 100 anos, ele foi um bom filho, porque ele está cumprindo a palavra do Senhor. Honrou pai e mãe e por isso então se prolongou os dias dele na terra. Abra sua Bíblia em Gênesis, vamos ver lá, Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 é onde a palavra de Deus apresenta o projeto de família que todos nós conhecemos. Vamos ler juntos? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Quando a palavra de Deus diz assim, deixa pai e mãe e se une a uma mulher para formar família, em momento algum, Deus está dizendo assim, abandone seus pais, que já são idosos, deixe eles se virarem sozinhos e você vai cuidar só da sua família. Em momento algum a palavra de Deus diz isso. Existe uma corrente de pensamento de jovens que falam isso, é uma aberração espiritual. Dizer que eles não devem mais nenhuma obrigação em cuidar dos pais, porque a palavra de Deus diz que eles devem formar uma família. Antes, pelo contrário, irmãos. Honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice, quando serão idosos. Quando você forma a sua família, você passa a ter novas responsabilidades com a sua esposa, com seus filhos e mantém os cuidados com seus pais. Isso é honrar pai e mãe. Então, formar uma família quer dizer também honrar e cuidar também de seus pais que vieram antes de você, que lhe deram toda essa formação. Então, a palavra de Deus, ela se conecta. Em momento algum, irmãos, devemos deixar de dar assistência. Existe uma demanda na igreja que muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. A primeira demanda, a primeira necessidade que a igreja tem é de ter uma escola de noivos. Antes de casar, eu frequentei a escola de noivos, porque na cidade que eu morava, em Manaus, tinha na Igreja Batista uma escola de noivos, preparando os jovens solteiros para o dia do casamento, com palestras com psicóloga, palestras com ginecologista, com urologista, entendendo o funcionamento do homem, o funcionamento da mulher, na parte emocional, na parte física. E essa escola, ela é então uma escola preparatória para que aquele casal sofra menos, no impacto que é morar junto com alguém. São muito diferentes, homem e mulher. Outra demanda, outra necessidade que nós temos muito grande na igreja é a escola para idosos. 50 mais, 60 mais em diante. Que é uma escola que vai formar espiritualmente, vai tratar da saúde do idoso e vai prepará-lo mentalmente, irmãos, para aceitar serem cuidados. Muitos idosos hoje não são preparados para amadurecer. Eles não aceitam de maneira nenhuma o cuidado dos filhos, o cuidado de alguém especialista. Então, essa escola também, ela vai suprir essa demanda. Outra demanda que nós temos também é a escola para ensinar os filhos e os irmãos aqui da igreja a terem responsabilidade com os seus idosos dentro de casa. Eu estava num restaurante com Laura, a gente viu uma família numa mesa, separados aqui, filhos e esposa, aqui imaginei pai, mãe e filhos, e um casal de idosos no outro lado, bem caladinhos, sozinhos. Deviam ser os avós, sem nenhuma atenção, sem nenhuma assistência, ninguém intercalando, ninguém dialogando, totalmente abandonados. Nós temos muitos casos de pessoas idosas dentro de casa, cercado de netos, mas totalmente abandonados, desamparados. Então essa demanda da escola para familiares de idosos vai ensinar espiritualmente aos irmãos da igreja a cuidarem dos seus idosos, a darem atenção a eles. Como é muito bom você ter alguém que cuidou de você, gerou você e agora você está podendo retribuir cuidando deles. Essa é uma necessidade, irmãos, que a nossa igreja tem como denominação também. A escola para noivos, a escola para idosos, a escola para familiares de idosos. Cileide sempre conta, né, Cileide? A sua mãe não quer ser cuidada, é teimosa e é uma luta muito grande para os filhos, não quer ir ao médico, não quer fazer exame. Então, na escola, a gente ia aprender como chegar com essa linguagem de convencimento, de persuasão, para que o idoso aceite ser cuidado. Aceite. Meu pai e minha mãe foram idosos, faleceram em 2024, eles morreram sem aceitar que os filhos deveriam cuidar deles. Isso foi um sofrimento muito grande para nós filhos, somos 6 filhos, sofremos muito. Eu lembro que nós fizemos um plano de saúde, meu pai não aceitou que a gente pagasse o plano de saúde, ele foi lá e cancelou. Quando a gente precisou usar o plano de saúde, aí disseram, está cancelado. Quem cancelou? Aí ele disse o nome do meu pai. Aí, mas papai, por que fez isso? Porque eu não admito, filho nenhum pagará lá para mim. Criação, irmãos, foi a criação dele. Então a escola
para familiares de idosos, ela vai preparar espiritualmente e também emocionalmente os familiares a cuidarem dos seus idosos, a terem uma atenção, um carinho e também, irmãos, uma paciência para que eles entendam como é importante tê-los ao redor, tê-los com saúde e tê-los aqui louvando ao Senhor, né? Quando nós somos família de cristãos. Aí, a palavra de Deus nos diz, em Salmo 27, 4, que nós possamos desejar que a nossa família habite na presença do Senhor. O Salmo 27, 4. Então, esse é um desejo que todos nós temos, de fazer com que a nossa família esteja na presença do Senhor. Vamos ler, 27, 4. Diz assim, vamos ler? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Parafraseando, eu vou dizer, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar juntamente com a minha família na casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que a minha família possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus pais, meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, meus tios, para que todos possamos contemplar em família a beleza do Senhor e possamos em família meditar no seu santo templo. Isso é uma expressão, um desejo muito legítimo de nós que amamos a nossa família. Querer ver todos eles lá, aqui diante do altar do Senhor. Em Josué 24:15, Paulo vai colocar, Josué 24:15, é uma das expressões mais conhecidas que expressa o nosso desejo de termos a nossa família diante do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não, é Josué 24:15, né? Que é o próximo. Que é justamente isso. Nós desejarmos que a nossa casa esteja entregue aos pés do Senhor, ao altar do Senhor. Vamos ler? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem servirmos vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não tem coisa mais triste do que a igreja e os filhos fora da igreja. Não tem coisa mais triste do que nós estarmos aqui no culto e nossos filhos estarem por aí, na balada, na festa, com os amigos, andando, e sempre vai ficar aquela preocupação no nosso coração. Onde estão? Fazendo o quê? A maior alegria de um pai e uma mãe é ter os filhos aqui, sentados lado a lado com os seus pais, juntos aqui louvando ao Senhor. Por isso que nós fazemos essa opção de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Provérbios 22:6 tem um segredo, tem um manual. Provérbios 22:6 é um manual que ensina às nossas famílias o sucesso de ter os filhos nos pés do Senhor, no altar do Senhor, vindo à igreja, louvando ao Senhor na igreja junto com os pais. Vamos ler? Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda que for velho, não se desviará dele. Nós sentimos, irmãos, muito a ausência das crianças na igreja. A gente conversa muito isso com a nossa ministra de música. É que no projeto do Ministério de Música, há lá a formação de um coro infantil. O que a gente chama em música, no Ministério de Música, de coros graduados. O coro de crianças, o coro de juniores, o coro de adolescentes, o coro de jovens e depois o coro de adultos. E para iniciar a base, tem que ter as crianças na igreja. E a gente sente falta, né, Joelma? Das crianças, dos pais trazerem as crianças para cultuarem ao Senhor. Eu vi uma cena muito interessante falando sobre o Oriente Médio e apareceu uma mesquita e os homens todos ajoelhados fazendo aquele gesto de adoração a Alá, né, na mesquita muçulmana. E as crianças pequenininhas, os meninos, ao lado dos adultos, e o adulto pegava o bracinho dele, levantava, abaixava, levantava, abaixava. Isso está vendo? E nós, como cristãos,
deveríamos também ter esse cuidado de trazer para a casa do Senhor os nossos filhos desde pequenos, para que aprendam e ainda que forem velhos, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Isso é um grande desafio para nossas famílias hoje também. Vamos abrir Provérbios 29, 15. Olha o que diz esse texto, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Vamos ler? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Teve um apresentador de televisão que estava fazendo uma entrevista com um pastor e ela citou esse texto e ela deturpou o texto, a leitura, a interpretação, aquilo que a gente estava falando, Cileide, sobre pegar o texto e totalmente inverter o sentido dele, e ela apenas focou na palavra vara. E ela transformou aquela palavra vara em chicotear. Chicotear é a disciplina da sabedoria à criança. Em momento algum, o texto diz que é para espancar, para bater, subjugar e causar nenhum tipo de ferimento, ou então agredir a criança. Quando fala vara, é a medida da disciplina, da educação, porque se a criança não for orientada, ela vem envergonhar seu pai e sua mãe. Irmãos, não tem pais mais tristes hoje em dia do que pais de filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, entregues às drogas, entregues a todo tipo de comportamento ilícito. Isso entristece muito. Isso envergonha uma mãe, envergonha um pai, uma família. Então a gente vê que na sexta-feira entrou aqui na igreja um ladrão, o pastor viu pelas câmeras, aí acionou a mim, Rogério e Ábido, viemos aqui, nós ficamos de chamar o 190 para virmos com uma viatura, não foi necessário, e é um homem totalmente entregue às drogas. Eu fico imaginando, o pai e a mãe nem sabem por onde ele anda, andarilho, usando drogas, entrando nos lares, entrando nas residências, sem consentimento, totalmente entregue ao vício. E faltou o quê? O que foi que faltou? Será que faltou essa vara, que é essa orientação, essa educação? Hoje os pais estão transferindo a educação dos filhos para o celular. Estão transferindo a educação dos filhos para a escola, para uma babá. E quando na verdade falta o pai e a mãe chegarem perto e orientarem. Eu fui ao Shopping Plaza com Laura, quando nós fomos entrar no elevador, uns adolescentes passaram na nossa frente, aí nós ficamos parados. E os pais vieram em seguida. O que os pais deviam ter dito? Voltem, deixem eles dois entrarem, que eles são idosos, vocês têm que respeitar. Era para ter sido assim, era para ter corrigido. Não corrigiu. Pelo contrário, ignoraram, entraram, foram embora e nós nem fomos no elevador com eles. Então vejam quanto desperdício de oportunidade para educar, para ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, como se comportar, como cuidar de todos aqueles que estão ao nosso redor. E irmãos, e na palavra de Deus, nós temos também, para nós encerrarmos, um texto que está em Salmo 144, de 12 a 15, que é chamado o Salmo, é um texto, a bênção da família. Vejam aí, Salmo 144, de 12 a 15. Esse texto, ele é um texto que abençoa nossas famílias, que diz assim, que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, verdes, sadias, alegres, e nossas filhas como pedras angulares, firmes, lavradas como colunas de um palácio. Todo pai e toda mãe que dá uma educação espiritual, uma educação sadia, uma educação exemplar aos filhos, vai colher esse fruto de ter o filho e a filha muito bem encaminhados na vida. Versículo 13. Que os nossos filhos transbordem os celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, com comida, com fartura, que os nossos rebanhos produzam
milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. O 14. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Então, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse finalzinho, ele também pode ser parafraseado da seguinte maneira. Bem-aventurado quer dizer abençoado. Abençoada é a família a quem assim sucede. Abençoada é a família cujo Deus é o Senhor. A gente pode dizer isso com muita firmeza e fé, que o Senhor vai abençoar e tem abençoado as nossas famílias. Amém, irmãos? Vamos baixar a cabeça, vamos pedir ao Senhor. Diga agora ao Senhor: Senhor, abençoa minha família. Abençoa meus filhos, Senhor, meu marido, minha esposa, meus pais, meus avós. Senhor, recebe a minha família neste momento, diante do teu altar, Senhor, para que eles sejam ricamente abençoados com a tua misericórdia, com a tua bênção, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, da saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, que todos eles possam estar juntos, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.